Vamos lá então, né, meu povo? Tá tudo gravando? Tudo certo? Boa tarde para vocês. Penúltimo conteúdo. Penúltimo, porque você queria que fosse o último? Não, mas falando sério, o que você acha? Ondas não vai dar. Eu vou fazer. Esse é o penúltimo conteúdo, que é a lei de Ampère-Maxwell. Acabando esse, eu acho que eu acabo ele hoje. Hoje eu vou tentar fazer igual eu fiz semana passada. Se eu conseguir concluir aqui, parte da tarde, acho que eu já mandei até exercícios com lei de Ampère-Maxwell ou não? Não. 2 exercícios com lei de Ampère-Maxwell para vocês trabalharem. E aí semana que vem a gente começa a entender realmente, aí eu começo a ajudar circuitos, o que é indutor. Tá? Como funciona o indutor. Aí isso aí já começa na semana que vem, que é o último conteúdo. Aí, em termos de conteúdo, a gente encerra. Acho que eu encerro as gravações de aula já também na semana que vem, que aí depois só resolução de exercício e não, a prova, né? A prova tá para quando? Dia 4 de dezembro. Não, temos... não, estou achando que nós estamos muito na vantagem. É isso mesmo. Porque no dia 27 eu não vou dar aula. Dia 27 e 25. Dia 25 eu tô no Conit. Acho que a Gabi vai também, né, Gabi? Não? Então tá bom. Bom, vamos lá então. Pessoal, vou falar em termos mais matemáticos. Até agora, desde o eletro 1 até agora, a gente praticamente está estudando sobre as fontes dessa entidade matemática que a gente resolveu chamar de campo elétrico e campo magnético. E até então parece que essas são duas entidades matemáticas distintas. Né? Por quê? Porque parece que tem fontes distintas. Como é que eu localizo as fontes de um campo vetorial? As fontes de um campo vetorial, elas são localizadas de duas formas. Tá? Através da divergência, e até agora o termo que a gente utilizou, acho que até a Gabi colocou na avaliação, o divergente ele localiza aquelas fontes pontuais, só que esses pontuais, nós estamos pensando certo e falando errado. Tá? Pontuais no sentido de monopolo, porque um campo ele pode ter várias fontes possíveis, pode ser multipolar. O divergente vai encontrar as fontes monopolares, tudo bem? Enquanto o rotacional localiza, no nosso caso, as fontes que aparecem na forma de dipolo, só que também são fontes pontuais. Tá? Outro termo mais interessante é o seguinte: todo campo vetorial ele pode ser decomposto em duas parcelas. Uma parcela que flui, uma parcela que diverge e outra parcela que circula. Todo campo pode ser decomposto nessas formas. Uma parcela que diverge e uma parcela que circula. Uma parcela que flui e uma parcela que circula. Isso é o chamado teorema de Helmholtz. E aí, para eu encontrar as fontes desses campos, eu vou usar o divergente e o rotacional. E aí, olha que o nome não é à toa. O divergente, ele localiza a parcela do campo, a fonte de campo radial, a fonte de campo que flui. Já o rotacional localiza a fonte que circula. E esse foi o assunto das últimas aulas, quando a gente começou a ver a lei de Faraday. Tá? Que a lei de Faraday, para nós, ela diz o seguinte, olha, o rotacional do campo elétrico, ele é menos a taxa de variação temporal do campo magnético. Como eu estou colocando taxa de variação temporal, eu tenho que colocar que aqui eu tenho um campo dependente do tempo, embora o outro ali também seja, tá bom? Então você vê que existem duas fontes para o campo elétrico. Carga elétrica é a fonte que diverge, é a fonte que faz o campo fluir,
E variação de campo magnético produz também campo elétrico. Só que produz um campo elétrico que circula. Aí você vai assustar, mas professor, mas nós falamos lá em eletromagnetismo o tempo todo, tem até o potencial elétrico, só existe potencial elétrico porque o rotacional de campo elétrico é nulo. Aquele é o campo eletrostático. O campo devido exclusivamente a cargas elétricas, certo? A cargas elétricas em repouso. Tudo bem? Então, temos aqui as duas equações. O que falta para nós? As duas equações do campo magnético. Tudo bem? A divergência do campo magnético vai encontrar as fontes de campo magnético radiais. Ou seja, as fontes de campo magnético que fluem. E aí você fala, cara, teria alguma correção? Não. Não existe fonte de campo magnético que flui. Tá bom? Ou seja, todo campo magnético ele é sempre um campo circulante. Isso indica que o campo magnético, a gente também já sabe que não existe trabalho no campo magnético. Não existe uma energia magnética associada. De acordo? Entretanto, a gente viu que, então, as fontes de campo magnético, como o campo magnético é um campo que circula, a fonte do campo magnético ela seria obrigatoriamente vista no seu rotacional. Que o rotacional do campo magnético, 4π, constante magnética, densidade de corrente magnética. Certo? Tudo bem? Lei de Ampère. Só que eu quero olhar para isso aqui agora com um pouquinho mais de profundidade. Então, esse é o alvo da aula de hoje. Eu acredito que está faltando alguma coisa nessa equação. E nós vamos ver o que está faltando, o que a gente pode encontrar, o que estaria faltando naquela equação. Primeiro, é muito natural na cabeça de um físico imaginar o seguinte, cara, a natureza, ela se comporta de maneira simétrica, tá bom? Cara, para quem é cristão ou quem tem alguma crença em divindades, a física não é motivo para você abandonar suas crenças. É muito pelo contrário, a física pode ser um motivo para você acreditar mais, porque as coisas funcionam de uma maneira tão bela, mas tão bela, que você pode fortalecer a sua fé acreditando que essa entidade, seja o Deus cristão, seja outra entidade, fez o mundo de uma forma que as coisas vão se comportar de maneira muito bonita. Galileu acreditava nisso. Galileu acreditava que Deus escreveu o mundo em linguagem matemática e deixou a tarefa para os homens. Cara, tua tarefa agora é decifrar. Tanto que ele falava, estudar física, estudar a matemática é tentar decifrar a mente de Deus. Tá? Ele falava assim, cara, as escrituras sagradas para o Galileu era uma maneira que o homem deveria chegar aos céus. Chegar ao céu, morrer e ir bonitinho para lá. Só que ele falava assim, cara, mas entender como o céu funciona, isso daí ele deixou para nós. Tá bom? Então, é só que é uma coisa que eu acho que é muito bonita e eu quero reforçar o seguinte. Um físico, ele vai bater o olho e vai fazer isso aqui, ó, Carol. Peraí. Variação de campo magnético gera campo elétrico. Variação de campo magnético é fonte de campo elétrico. Qual que seria a pergunta mais óbvia a ser feita? Será que variação de campo elétrico também não gera campo magnético? Ótimo. Esse é o questionamento. Pela simetria da natureza. Porque, se eu quiser resumir rapidamente, as fontes de campo elétrico e de campo magnético são a mesma. Carga elétrica. Tudo bem? Então, deve ter mais alguma coisa, mais algum link. Alguém até poderia dizer, professor, mas aqui, quando você olha para cá, vamos ver, vamos reescrever essa equação na forma integral, que ela fica mais fácil. Na forma integral, significaria que eu vou integrar dos dois lados da equação
com relação ao fluxo, né? Então, o que vai ficar? Vai ficar integral do tipo fluxo ao longo de uma superfície. Presta atenção que a superfície não é aberta. Do rotacional de B escalar N ds é igual. Aí eu tenho que integrar desse lado, né? Desse lado, o que vai ficar? 4π km. Quem é a integral do tipo fluxo da densidade de corrente? Isso é a própria definição de corrente elétrica. Tudo bem? Então, isso é a própria definição de corrente elétrica. Não trouxe giz amarelo? Tem algum amarelo aqui? Ai, cara, não trouxe um amarelo. É de rosinha mesmo. Tudo bem? Então, alguém poderia pensar assim, não, professor, a variação do campo elétrico, ela está embutida aí. Ela está embutida aqui, ó, na corrente elétrica. E faz sentido, né? Que se tem corrente elétrica, é porque tem carga em movimento, então tem variação de campo elétrico. Só que tem um detalhe. Eu já falei para vocês que essa equação, ela é válida se a corrente for estacionária. Tá certo? Presta atenção que em momento nenhum aí, nós temos caso de corrente constante. Tá bom? Bom, se eu quiser melhorar isso aqui, posso usar o teorema de Stokes, né? Tudo bem? Teorema de Stokes. Aliás, eu até estava comentando com o Wesley, nessas férias eu vou gravar para a turma que vem no Eletro 1, aí serve para vocês também, eu vou fazer uma gravação de um curso, vai ser meu primeiro teste, eu vou lançar um curso lá no YouTube, do cálculo que vai ser utilizado no Eletromag. E aí, porque assim, vocês percebem que teorema de Stokes, teorema da divergência é o tempo todo. Você tem que ter um domínio, não só de... Aliás, da maneira que eu levei o curso, nem tão operacional, né? Mas um domínio conceitual muito grande desses conceitos para poder trabalhar. Então, depois, se vocês quiserem, vocês acompanham lá. Então, isso daqui transformar-se-á numa integral ao longo de uma curva fechada. O que é isso? É a circulação do campo magnético. 4π km. Isso daqui é só a forma integral de eu escrever essa equação. Quando eu olho para essa forma, eu observo o seguinte, olha só, eu tenho que pensar, peraí. Aqui está envolvendo a integral ao longo de um caminho fechado. Aqui está envolvendo uma corrente. Essa corrente, eu não posso esquecer que essa corrente advém da integral do tipo fluxo do vetor densidade de corrente. Não posso esquecer disso. De acordo? E aí a pergunta seria que curva é essa e que corrente é essa? Porque essa curva fechada, com certeza, está relacionada a essa corrente. Tudo bem? Então, que curva é essa e que corrente é essa? Bom, a curva fechada e a corrente. Bom, eu posso relacionar essa superfície com essa curva, certo? Que superfície é essa? A superfície delimitada. Presta atenção que eu estou falando um termo errado, eu quero que vocês me corrijam. Essa superfície, a superfície delimitada por essa curva. Qual o problema nessa fala? A superfície. Artigo definido. Por quê? Uma curva fechada delimita várias quantas? Infinitas superfícies. Então, qual é essa superfície que faz valer aquela equação? Todas. E aí eu posso interpretar, e aí talvez por isso, lá em Física 3 fica tão difícil, porque lá em Física 3 você não vê na notação vetorial. Na notação. Lá em Física 3 você fala, olha, essa é a corrente que atravessa a superfície. Mas qual superfície? A superfície delimitada por essa curva fechada que lá é chamada de curva amperiana. Tudo bem? Mas não é a superfície. Cara, é interessante porque olha o que acontece, ó. Vamos desenhar aqui, faz de conta que aqui
está fluindo uma corrente. Tudo bem? Aqui está fluindo uma corrente. Pela regra da mão direita, em torno de qualquer ponto do fio aqui, tem um campo magnético circulante. De acordo? Em torno de qualquer ponto do fio tem um campo magnético circulante. Então, vou desenhar aqui Desenhei aqui essa curva. Aí eu quero calcular a circulação do campo magnético. Tá bom? Então, vamos calcular a circulação do campo magnético. Bom, então eu vou colocar aqui assim. Vou colocar os vários valores de B. Faço o produto escalar, calculo a circulação do campo magnético. Outra forma de eu calcular a circulação do campo magnético é eu fazer 4πkm, é uma constante, vezes a corrente. Que corrente? A corrente que atravessa qualquer uma das superfícies delimitada por essa curva. Em geral, eu escolho a superfície mais simples. Essa. Quanto que é a corrente que cruza aquela superfície? Essa corrente que eu desenhei aqui. Ah, mas isso daqui também delimita essa outra superfície. Quanto que é a corrente que atravessa ali? A mesma. Consegui mexer na sua intuição aí? Consegui, Gabi? Percebeu que faz sentido aquilo? Gabi. Falei Gabi, olhei para a Carol educadamente olhou para a irmã dela. Perdão, Carol. Agora eu não confundo mais vocês, eu só erro o nome, sabe-se lá por quê. Mas entendeu, Carol? Tudo bem? De tanto conversar com vocês, você falar que não gosta de gente, então eu olho para você e falo se ela não gosta de mim. Aí eu falo... Então vamos lá. Ó. Agora eu quero duas pessoas em especial. Olha lá, a Gabi tá rachando de rir. Agora eu quero duas pessoas em especial. Duas pessoas que não passaram em circuitos 1. Tem aqui, por favor? Puta, tem 3! Olha o seguinte. Vamos relembrar um pouquinho de circuitos elétricos 1. Tudo bem? Só um pouquinho. Vou pegar aqui uma ilustração. O Wesley veio me procurar ontem. O Wesley falou uma frase. Eu achei legal, só que o Wesley fez uma frase muito errada. Ele falou assim, professor, é difícil eletromag, hein? Nossa, estou estudando pra caramba, mas agora eu estou entendendo. Assim, a segunda parte eu nem perguntei nada, mas isso eu tenho certeza que está errado. Quando você acha que você está entendendo, cara, aí que é o perigo. Porque tem muito detalhe, cara. E eu estou falando de você, mas serve para mim também, viu? Não pensa que, eu manjo tudo, não sei o quê. Cara, eletromag tem muita... Que nem... Naturalmente eu pararia aqui, eu estaria satisfeito com isso aqui. Tranquilão. Se eu não tivesse passado em circuitos elétricos. Olha lá. Olha aqui o que eu estou colocando aqui, meus amiguinhos. Vocês já sacaram o que eu quero desenhar, né? Tá do mesmo tamanho. Estou desenhando as placas de um capacitor. Eu quero testar essa lei entre as placas de um capacitor. Tá bom? Obviamente a gente vai fazer aquele lance que a gente sempre faz, né? Considera como se tudo tivesse bonitinho. Poderia até pôr um resistor para garantir aqui, mas não tem necessidade, não. Vamos lá, Zé. Liguei aqui uma fonte. Tudo bem? Você quer fonte de corrente alternada ou fonte de corrente constante? Não, escolhe aí, Zé. Aqui tanto faz o caramba. Constante, tá bom. Colocamos uma fonte de corrente constante. Tudo bem? Rápido. Quanto que é a corrente que vai passar no circuito? Quanto? 0. Por quê? Não passa corrente pelo capacitor. Se vocês quiserem lembrar de outra forma, o capacitor tem uma impedância que é 1 por ômega C. Tudo bem? Certo? À medida que o ômega diminui, o que acontece com a impedância? Aumenta. Aumentando a impedância, diminui a corrente. Se é uma tensão constante,
A frequência é praticamente zero. Então a impedância vai para infinito. Tudo bem? Então o Zé fez a escolha correta. Certo? Tenho uma corrente variável, uma tensão variável. Pronto. Com tensão variável, agora vai ter corrente? Agora vai ter corrente. Agora o circuito vai circular. Ah, show. Então, a corrente vai para cá, né? Ah, cara, mas se vai ter corrente... Se tem corrente elétrica, o que tem? Circulação de campo magnético. Show! Eu quero calcular a circulação do campo magnético. Aqui, ó. Vou tentar fazer uma circunferência bem bonitinha. Vocês percebem que eu já não fui bem sucedido. Tudo bem? Eu não fui bem sucedido porque do jeito que eu desenhei, eu quero que vocês imaginem que ela está aqui assim. Ó. A corrente está atravessando ela. Se eu vier aqui calcular a circulação do campo magnético, eu vou desenhar o campo magnético. Deixa eu ver. Acho que eu fiz errado, né? O campo magnético está ao contrário, né? Esse daqui dá para ajeitar. Pronto. Pronto, aqui tem um campo magnético circulante. Vou colocar aqui B. Olha para o desenho. Claramente tem circulação do campo magnético. De acordo? Me dá outra maneira de eu calcular a circulação do campo magnético? 4π kmi. Qual corrente? A corrente que atravessa a área delimitada pela curva fechada. Então, posso garantir para vocês isso daqui, ó, que a circulação do campo magnético para esse caso é 4π km vezes esse I que eu denotei aqui igual ao I do número complexo. Tudo tranquilo? É essa a circulação. Só que olha um pequeno problema que a gente vai ter que corrigir agora. A circulação tem que dar aquilo. Não tem outro jeito. Só que qual é o problema? Que corrente é essa? A corrente que atravessa a superfície delimitada por essa curva. Qual superfície? Qualquer uma. Tá bom. Aquela superfície é delimitada pela curva. Quanto de corrente está atravessando aquela superfície? 0. Achei um furo. E agora? Tem algum problema naquela equação? Porque assim, o resultado tem que dar isso. Só que o resultado tinha que dar isso, qualquer que seja a superfície delimitada por essa curva. Achei uma superfície delimitada pela curva, presta atenção na minha fala, que aparentemente nenhuma corrente a atravessa. Oi? Não, mas ele vai ter que carregar. Porque a corrente é alternada, ele está carregando e descarregando o tempo todo, né? Tudo bem? Então, e agora? Sugestão. Sugestão é tentar entender o que está acontecendo no capacitor. Tudo bem? Bom, vamos tentar ver. Eu sei que o resultado tem que dar isso aqui. Não tem outra coisa. O resultado tem que dar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte. O que está acontecendo aqui? Está tendo corrente elétrica. O Rian já tentou falar, cara, o capacitor, ele está carregando o tempo todo, né? Por exemplo, no momento que está chegando a corrente, o que está acontecendo aqui com a placa? Ela está ficando mais positiva, porque a gente considera que o sentido da corrente é o sentido de movimento da carga positiva. Consequentemente, essa outra placa está ficando o quê? Está ficando negativa. Tá? Como é placa condutora, uma maneira eu posso entender que a fonte retira a carga daqui e joga para lá. Tudo bem? Mas peraí. Se aqui está ficando cada vez mais positivo e aqui está ficando cada vez mais negativo, o que está se estabelecendo entre as placas? Um campo elétrico. Um campo elétrico
com divergência ou um campo elétrico com rotacional? Um campo elétrico de divergência. Porque é o campo elétrico devido a quê? Carga estática, porque a carga chega e fica lá. Tudo bem? Então, a todo instante está se estabelecendo um campo elétrico. Ah, mas olha só. O que eu posso garantir desse campo elétrico que está se estabelecendo aqui? Ele é um campo elétrico constante ou ele é um campo elétrico variável? Ele é variável. Por que ele é variável? A corrente é variável. Tudo bem? Se o campo elétrico é variável, uma vez que o campo elétrico é variável, ele só é variável porque está chegando cada vez mais carga. Ou retirando, porque a corrente pode ser uma corrente senoidal, pode chegar, tirar, chegar, tirar. De qualquer forma, está tendo uma variação do campo elétrico. E está vendo que essa variação do campo elétrico, vê se vocês concordam comigo, está causando uma variação no fluxo do campo elétrico através dessa superfície. Por que eu estou falando exclusivamente em variação no fluxo do campo elétrico? Porque eu quero relacionar com variação do fluxo do campo magnético. Do campo elétrico, porque assim, ó, esse campo elétrico está atravessando uma das superfícies delimitada pela curva. Certo? E ele está variando. Então está variando o campo elétrico, está variando o fluxo. Tudo bem? Certo? Como é que eu mediria a variação do campo elétrico? Tá. Como é que eu meço a taxa de variação? Deriva em relação ao tempo. Eu vou ter que tratar como derivada parcial. Vou tratar como derivada ordinária, porque para esse caso o campo está variando só no tempo, ele não está variando no espaço. Mas depois a gente vai ter que ir para a ordinária, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Eu vou fazer o seguinte. O campo elétrico, eu vou descrevê-lo da seguinte forma. Ele é um E de T nessa direção aqui, que eu vou chamar de direção de U-chapéu, vai. Porque ele é um vetor. Tudo bem? Ok? Porque o que me interessa é só a variação no módulo do campo elétrico. De acordo? Está apontando para cá. Então vamos ver aqui, ó. Variação do campo elétrico. D, E de T, dt. Para quem se lembra lá do curso de Eletro 1, nós estudamos o campo elétrico de um plano muito longo. Eu ainda falei lá, naquele caso, que é esse campo elétrico que é utilizado quando eu quero calcular as coisas em capacitores. E o campo elétrico de um campo muito longo, ele depende da densidade de carga por ε0. Só que aqui nós não estamos tratando ε0, né? Só para lembrar, você está certo, era densidade por ε0. Mas 1 sobre 4π ε0, nós estamos chamando de constante elétrica, né? Então, 1 sobre ε0, que é o que apareceria ali, é 4πkE. Tudo bem? Então, sigma. Então, esse é o campo elétrico entre as placas. 4π, constante elétrica, sigma. Ficaria muito bravo se eu colocar sigma de T. Por quê? Por que eu estou colocando sigma de T? Porque está variando. Tudo bem? Porque está variando. Então se eu calcular a derivada desse módulo desse campo, se eu calcular a derivada do módulo do campo, o que vai acontecer? 4πkE não é enxergado pela derivada. 4πkE. Isso daqui não é enxergado pela derivada. Tamo junto? Então ficaria o quê? Derivada de sigma em relação ao tempo. Tudo bem? dt de quem? De sigma. Aí você tem que perguntar para o professor por que você deixou esse espaço. Né? Por que eu deixei aquele espaço? Porque eu vou fazer alguma coisa com o sigma. Qual que é a definição de sigma? Densidade de carga por área.
Sigma é densidade por área. Mas qual área? No caso, a área das placas, porque as cargas estão se acumulando nas placas. Então, eu vou descrever isso. A área das placas não muda. Tudo bem? Então, eu vou tirar a área da placa para fora. Certo? Aqui ficou o quê? QDT. Uai! O que apareceu ali, gente? O que é aquilo de QDT? Corrente. Cara, presta atenção que aqui é o cuidado total que vocês têm que tomar. Essa corrente é igualzinha a essa, em módulo. Porque se eu pedisse vocês, calcula essa corrente, como é que você calcula essa corrente? Taxa de variação temporal da carga. Só que aqui, eu caio em taxa de variação temporal da carga. Mas da carga que chega aqui. Tudo bem? Então, olha o que eu vou... Vamos ver se fica melhor assim. Vamos ver se fica melhor assim. Eu vou passar a área multiplicando. Área de dt de t igual 4π KE vezes quem? Vezes I. Só que presta atenção que essa corrente, embora tenha o mesmo módulo da outra, ela é uma corrente advinda de uma fonte diferente. Tudo bem? Elas têm o mesmo módulo. E por que tem que ter o mesmo módulo? Porque elas geram a mesma circulação. Certo? Entretanto, essa corrente eu vou chamar de corrente de deslocamento. Quem que é a fonte dessa corrente? Não é movimento de carga, é variação de campo elétrico. Para gerar essa corrente, o que precisou acontecer? Variar o campo elétrico, na verdade, precisou variar o fluxo do campo elétrico, né? Porque aqui é a área vezes variação do campo. Então aqui eu tenho a variação do fluxo. Isso daqui eu posso escrever como sendo a circulação do campo magnético. Porque é o que está igualzinho aqui em cima. Tudo bem? Só que eu tenho que entender o seguinte. A fonte dessa corrente aqui não é o movimento de carga. É estranho falar de uma corrente elétrica que não é advinda do movimento de carga. Mas é exatamente isso. Aqui eu tenho uma corrente elétrica que surge devido à variação do campo elétrico. Então, um campo elétrico variável produz uma corrente elétrica, chamada de corrente de deslocamento. Essa corrente de deslocamento, por sua vez, produz um campo magnético. Tudo bem? Entendido? Entendido? Tá certo? Só que nessa situação que a gente fez, eu fiz uma situação muito simples. Mantive a área constante para chamar de fluxo. Eu posso manter o campo elétrico constante e variar a área na qual ele está atravessando. Isso também está variando o fluxo de campo elétrico. Isso também vai indicar a presença de uma corrente circulante. Se tem uma corrente, tem um campo magnético. Tudo bem? Então, olha o que está escrito aqui. Variação do fluxo do campo elétrico gera o quê? Circulação do campo magnético. Igualzinho acontecia, né? Igualzinho aconteceu. Variação do fluxo do campo elétrico gera circulação. Ah, não, já estou ansioso. Vamos corrigir essa equação. Vamos corrigir para ficar bonito, então. Então, peraí. Então, eu vou corrigir aqui, ó. Tudo bem? Eu vou corrigir aqui. Ah, você está errada. Essa é a correção que Maxwell fez. Eu já falei para vocês, né? As equações de Maxwell, na verdade, não foram 4. Foram 32. E aí vieram alguns caras, que são os discípulos de Maxwell, tá? Conhecidos como os maxwellianos, que criaram um monte de operadores e reduziram a 4 equações.
Talvez essa seja a mais importante. Então, olha aqui como que eu vou fazer a troca. Olha a troca que eu vou fazer. Aqui eu estou com o fluxo do rotacional, é 4π kmi. E eu apaguei o que eu não devia. Isso daqui é igual, pelo teorema de Stokes, a circulação do campo magnético. Certo? Só que a equação escrita dessa forma, ela está contabilizando apenas as correntes devido ao fluxo de carga. Ela não está contabilizando a corrente de deslocamento. Então, vou fazer assim, ó. Então, vou trocar essa corrente por duas. A corrente devido ao fluxo de carga, mais a corrente de deslocamento, que pode existir as duas simultaneamente. Tudo bem? Podem existir as duas simultaneamente. Ah, como que vai ficar a equação então? Então vamos lá. Que forma você quer, Zé? Forma diferencial ou forma integral primeiro? Integral? Então tá bom. Então vou fazer o seguinte. Então o Zé quer essa forma aqui primeiro. Ó. Então vamos lá. Então vamos escrever a circulação do campo magnético B escalar dr é igual a 4π constante magnética vezes a corrente, fluxo devido ao movimento de carga física, movimento de carga real, mais 4π km. Agora, gente, eu esqueci. Quanto que tinha dado a corrente mesmo? Estava lá no canto. Ninguém marcou? Estava lá no canto. Eu lembro que tinha isso aqui, ó. Vamos ver se eu estou certo. Eu lembro que tinha uma variação temporal do módulo do campo elétrico. Campo elétrico vezes a área. Então, eu vou melhorar já. Então, eu vou fazer assim, ó, variação do fluxo do campo elétrico. Tudo bem? Todo mundo entende que eu troquei aquele área lá para pegar mais geral? Naquele caso, só não apareceu isso porque a área era constante. Só que estava, se eu não me engano, estava isso igual a alguma coisa vezes a corrente. O que estava? Estava corrente de deslocamento 4π KE. Então eu teria que passar o 4π KE dividindo. 1 sobre 4π KE. Ah, show de bola! Ficou até mais bonito do que eu pensei. Certo? Tudo bem? Então. Ah, cara, tá tão bonito que eu vou escrever. Normalmente eu tenho preguiça. Vamos escrever de novo. Bem bonitinho. Circulação do campo magnético através de uma curva fechada. Já vou melhorar isso aqui. É igual 4π km corrente, fluxo, corrente advinda naturalmente como chama? Do movimento de carga real, mais, cara, isso daqui é show. Constante magnética por constante elétrica vezes taxa de variação temporal. Eu poderia escrever simplesmente fluxo de campo magnético, mas aí não fica bonito, né? Perdão, fluxo do campo elétrico. Pronto. Agora ficou bonitinho. Não. Era uma superfície fechada, a hora que a gente viu aqui no negócio? Era uma superfície delimitada por uma curva fechada. A superfície é delimitada por uma curva fechada, então a superfície tem que ser aberta. Tudo bem? Nossa, lindo demais, né? Bom, cara,
Aqui tem a integral do tipo fluxo. Tem integral do tipo fluxo nessa parcela aqui? Tem. Tem. Tem porque essa corrente aqui, essa daqui, é o fluxo do vetor densidade corrente. O que eu quero dizer com isso? Poxa, eu quero dizer com isso que se aqui eu tenho integral do tipo fluxo, aqui eu tenho integral do tipo fluxo, aqui eu tenho integral do tipo fluxo, já vou passar para a notação diferencial, porque eu vou trocar a circulação por essa integral. Então, eu vou falar só fluxo. Ó. O fluxo do rotacional é igual a 4π km, perdão, é igual ao fluxo de 4π kmj, mais o fluxo de km por KE dE dt, km por KE dE dt. Tudo bem? Estou falando rápido, depois vocês repassem isso. Então, peraí, ó. Vou repetir. Vou repetir para ficar bem bonitão. Fluxo do rotacional, tudo bem? Estou trocando essa integral por essa. Fluxo do rotacional, ó, o rotacional de B. Vou até colocar aqui já de T e R, para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. O fluxo do rotacional, ó, esse 4π km eu posso jogar lá para dentro. Então, ele é igual ao fluxo de 4π km J J. Tudo bem? Fluxo. Mais, estou jogando tudo lá para dentro também. Fluxo de km por KE. Taxa de variação temporal do campo elétrico. Pronto. 1, 2, 3. Acabamos as 4 equações de Maxwell. Coisa linda. Coisa fina. Coisa maravilhosa. Bonito demais. Certo? Dá uma olhada nisso aqui. Olha que coisa magnífica. Aquilo ali é uma das maiores vitórias da ciência, uma das coisas mais lindas. Você tem, numa mesma equação, a união da constante magnética, uma constante que prevê as propriedades magnéticas com a constante que prevê as propriedades elétricas. Procure aí, por favor, quanto que vale a constante magnética. A constante elétrica, essa daqui eu lembro. A constante elétrica vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Se eu não me engano, não é o 4π, porque o 4π já estaria aqui, ó. Certo? Então ela é só o 10 a menos 7. Tudo bem? Então ela é só o 10 a menos 7. É porque você pode ver que tem até um mi aí, ó. É um mi, né? Certo? Na realidade, o km é o mi por 4π. Tá bom? Então, quanto que é o km? 10 a menos 7. Aí vamos tomar cuidado. Newton metro quadrado. Porque é sempre isso, ó. Newton metro quadrado dividido pela fonte. Só que a fonte é Coulomb metro por segundo. Entendeu? Numa fonte era só carga, Coulomb. No outra fonte é carga e movimento, Coulomb por segundo. Por exemplo, a constante gravitacional, ela é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado. Opa, aqui está faltando o quadrado, né? Tudo bem? Deixa eu ver.
Acho que eu fiz certo. Tá? A constante gravitacional, Newton metro quadrado pelo quê? Quem é a fonte de força gravitacional? Massa. Então, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Tudo bem? Dá uma olhada. Aqui aparece km por KE. Eu vou pedir para vocês fazerem o contrário e já já vocês vão entender por quê. Faz KE por km. Vamos ver? KE dividido por km. Por que eu estou fazendo esse por esse? Porque em termos de unidade, Newton cancela com Newton, metro quadrado cancela com metro quadrado, certo? Coulomb quadrado cancela com Coulomb. Vai sobrar só metro por segundo quadrado. Tudo bem? Metro por segundo, tudo isso ao quadrado. Sobra uma unidade de velocidade. Conseguiram perceber que sobra uma unidade de velocidade? Então tá, vai sobrar metro por segundo. Ah, não. Vocês conseguiram perceber que vocês estão errados. Sobra uma unidade de quadrado de velocidade. Tudo bem? Então, mas tem que fazer essa conta. Quanto que dá 9 vezes 10 a nona dividido por 10 a menos 7? 9 vezes 10 é 16? Então reconhecer nada, não? 9 vezes 10 é 16? Só uma pergunta. Algum de vocês sabe qual é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 oitavo metros por segundo. Eleva a velocidade da luz ao quadrado, quanto que dá? Hã? Dá o valor de cima. Tá vendo que essa constante aqui, essa razão está relacionada com o quadrado da velocidade da luz? E é meio, agora sim, para entender, o que é a luz? Fala para mim, se eu perguntasse o que é a luz, o que vocês responderiam? Se alguém perguntar o que é a luz? Nossa, gente, aí vocês me assustam. Pronto, é isso mesmo, fala. O que é a luz? Onda o quê? Onda o quê? Eletro. Dá para entender que o nome não é à toa. Dá para entender que o nome não é à toa. Tá aqui, ó. Uma onda eletromagnética. Certo? Sabe por quê? Isso daqui eu não sei se eu faço com vocês, mas se eu juntar a equação do rotacional do campo elétrico e a equação do rotacional do campo... juntar... Não essa. Essa equação com essa equação, temos tempo. Vou juntá-las. Vocês vão ver como que está o rotacional. Deixa eu fazer ele bem bonitinho aqui. Rotacional do campo magnético. Quanto é que está o rotacional do campo magnético? 4π km. J mais 1 pelo quadrado da velocidade da luz, certo? Mas eu vou colocar km por km. Del T. Não preciso colocar a dependência de E, não, até porque não tem espaço. Del E, del T. Tudo bem? As equações que unem campo elétrico e campo magnético estão todas onde? Elas estão todas nos rotacionais. Fala. Porque agora eu estou indicando que ele varia no tempo e varia no espaço. Ele não é um campo estacionário. Estacionário quer dizer que se eu fixar em um ponto do espaço, ele tem sempre o mesmo valor. Agora eu não estou exigindo que ele tenha isso. Tá certo? Tudo bem? Não estou exigindo, não. Eu garanto que não acontece isso. Tudo bem?
Ele é um campo variável. E é isso, e aqui, ó, vamos olhar para a equação. Ótima pergunta do Wesley, né? Ali não deu para colocar, mas olha só. O que acontece com esse campo elétrico? Ele varia no tempo. Se ele varia no tempo, ele produz um campo magnético que faz o quê? Que varia no tempo. Mas um campo magnético que varia no tempo faz o quê? Produz um campo elétrico, faz o quê? Que varia no tempo. Um campo magnético, um campo elétrico que varia no tempo faz o quê? Produz um campo magnético que varia. Tá vendo que você fica rodando? Cara, isso é o alvo da engenharia elétrica. Você tem campos elétricos e campos magnéticos que estão se alimentando o tempo todo. Eles vão se alimentando, e aí é o que garante a propagação dos pulsos magnéticos, das ondas eletromagnéticas. Essas equações garantem isso. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estamos no vácuo. Nós estamos no vácuo, tá? Eu quero entender, por exemplo, como é que um sinal de... Bom, não vou entender como que um sinal chega, tá? Mas eu quero descrever matematicamente a chegada de um sinal de celular, por exemplo. Uma onda eletromagnética. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou no vácuo, quanto vale o vetor densidade de corrente de carga real? Estando no vácuo. Você está perguntando ou respondendo? O que tem no vácuo? No vácuo não tem nada. Isso daqui não é o movimento de carga real? Se no vácuo não tem nada, tudo bem? Certo, Marcão? Então, no vácuo eu vou dispensar esse trecho. Tudo bem? E aí o que vai ficar? Vai ficar aqui o rotacional do campo magnético. Vai ficar simplesmente isso. Eu vou precisar que vocês peguem o celular aí já, tá? Eu sei que vocês não gostam de pegar o celular durante a aula, mas pô, paciência, né? Rotacional do campo magnético vai ficar igual. Cara, isso daqui é uma coisa linda, né? Km por KE del T de quem? Do campo, eu estou colocando a variável temporal primeiro. Olha que coisa linda, gente. Olha, gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é uma das grandes obras da natureza. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, minha amiga Carol. Eu vou calcular vou passar o rotacional desse lado. Nossa, professor, você está calculando o rotacional de um rotacional? Tô, e daí? Tudo bem? Então, aí eu vou passar o rotacional desse lado aqui também. Aí a parte que eu quero, por favor, eu não lembro a fórmula do rotacional do rotacional. A hora que vocês procurarem, vocês vão entender por que eu não lembro. Digita aí, fazendo favor. Rotacional do rotacional. Até o Marcão terminar. Vamos lá, Marcão. Nada? Vai na Wikipedia. A Wikipedia tem lá identidades vetoriais, rotacional do rotacional. Ninguém achou, gente? Não, é uma expressão grande. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Não, é uma expressão imensa. Olha lá, ó. Rotacional do rotacional. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Não, Wesley, pelo amor de Deus, Wesley. Você achou o rotacional de um produto vetorial. Eu quero o rotacional do rotacional. Aqui, ó, acho que eu achei. Aqui, ó. Ó. O rotacional do rotacional, ele é isso aqui, ó. Quer ver? Ele é o gradiente da divergência certo? Ele é o gradiente da divergência menos o laplaciano, tá? Do campo.
Nós, infelizmente, não tivemos tempos em Mag 1 de estudar o Laplaciano, mas já posso garantir para vocês que o Laplaciano é simplesmente derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, derivada segunda em relação a z, somado. Tudo bem? Tamo junto? Tá aí? Menos o Laplaciano. Igual, aqui agora o rotacional. Ó, o Km por Ke vai ser ignorado pelo rotacional. Eu posso permutar o operador derivada parcial com o operador rotacional. Del T. E quem é rotacional de E? Quem é rotacional de E? Del B, del T. Então eu vou colocar um sinal de menos. Aí eu colocar aqui, ó, del B, del T, né? Então isso aqui vira derivada segunda. B, T, R. Tudo bem? Rapidinho, o que ficou do lado de cá? Quanto que é a divergência de B? Quanto que é a divergência de B? 0. Olha que coisa linda. Menos com menos, vai embora. Chegamos numa equação de onda. Essa é a equação que descreve a propagação de onda. Como que é uma equação que descreve a propagação de onda? De um lado da equação você tem uma derivada espacial. Tá? Aqui só tem espaço. Uma derivada segunda espacial igual 1 sobre o quadrado da velocidade dessa onda vezes a derivada segunda temporal. Então a gente está vendo aqui que o campo magnético ele se propaga. Olha lá. B, T, R. Olha que coisa linda. O Laplaciano de BTR é igual. Agora eu vou escrever bonito, ó. 1 sobre o quadrado da velocidade da luz, derivada segunda temporal, BTR. Olha que coisa linda. Então, o que nós chegamos? Essa é a equação característica de uma... É daqui que sai transformada de Fourier, para você ter uma ideia. Na tentativa de resolver esse tipo de equação, não a de onda, mas uma equação do calor, o Fourier percebeu que ele podia escrever qualquer função como combinação de senos e cossenos. Qualquer função, não só função periódica. Tá bom? E aí é um dos métodos de resolver. Tá bom? Mas o fato de eu chegar na equação do campo magnético e ela ter essa cara, isso indica que o campo magnético ele não está estático. Ele está se propagando no espaço. E ele está se propagando com essa velocidade, com o quadrado da velocidade da luz. Ah, professor, mas e o campo elétrico? Tá bom, seu idiota. Podemos fazer a mesma coisa. Pega aqui, só que agora eu vou um pouquinho mais rápido. Pega ali. Pega a equação do campo elétrico. Eu comecei com o rotacional de B, né? Vamos pegar essa. Vamos passar o rotacional dos dois lados. Tudo bem? Então, o que vai ficar? Vai ficar o gradiente da divergência de E certo? Menos, tô certo? O Laplaciano de E pronto, passei o rotacional do lado do E. Igual. Menos a derivada temporal do rotacional de B. Tudo bem? Opa, então eu tenho que derivar o rotacional de B. Isso aqui é zero. Tudo bem? O Km por Ke vai sair fora. Então já vou até tirar aqui, peraí. Menos o Km por Ke sai fora. E aí, del T. E aí tem que entrar aqui. Então vai ficar del T de del T. O que vai dar?
Derivada temporal, segunda, de quem? Do campo elétrico. Ah, professor, só preciso resolver o lado de cá que parece que está um pouquinho diferente. Porque agora a divergência de E não é zero, né? Só que, onde é que eu falei que nós estamos? Estamos no vácuo. Se estamos no vácuo, quanto de carga tem no vácuo? Zero. Então, quanto que é o divergente de E? Zero. Então, aqui. Tchau. O que eu cheguei? Que o Laplaciano de E é igual a 1 quadrado da velocidade E de TE. Então, mas peraí. Olha o que vocês chegaram. Olha o que a gente chegou. Olha o que a gente chegou. A gente chegou que o campo magnético se propaga no espaço com essa velocidade. Só que eu cheguei também o quê? Uma equação igualzinha para o campo elétrico. Qual que é a conclusão? Que o campo elétrico se propaga no espaço com aquela mesma velocidade. Sim. Os dois vão se propagando e um vai alimentando o outro. É o que as equações aqui dizem. É o que eu estava fazendo, brincando aqui. Um campo elétrico variável produz um campo magnético variável, que por sua vez produz outro campo elétrico variável. Você vai ter uma propagação assim, ó. Aqui eu estou imaginando uma onda devido ao campo elétrico. Tudo bem? Só que aqui eu não tenho um campo elétrico variável, então ele gera um campo magnético também variável. Só que aí vocês estão vendo que eu sou ruim para fazer o desenho, né? É assim. Eles fazem 90 graus. O campo elétrico com o campo magnético, eles se propagam no espaço, fazendo 90 graus entre eles. Dá para ver pelas equações que eles fazem 90 graus? Dá para brincar. Como é que você veria? Que matemática você utilizaria para ver isso? Faz o produto escalar e vê que o produto escalar dá zero. Certo? Então, eu vou lançar um exercício agora. À tarde a gente resolve o exercício aí, dois exercícios só, da lei de Maxwell, lei de Ampère-Maxwell. E semana que vem... Bom,